A paz do Senhor, queridos, 28º dia do nosso estudo em Tiago, e nós estamos quase chegando no nosso dia final de estudarmos a Palavra de Deus e estudarmos essa carta de Tiago. Bom, nós nos propomos a estudar em 30 dias toda a carta, então foi tudo muito resumido, obviamente, mas eu espero que você tenha conseguido nesses dias aprender um pouco mais. Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão da oração. Já falamos alguma coisa, mas vamos continuar falando, e o nosso texto hoje vai falar sobre a questão de chamar alguém para orar por você. Vamos ler lá o texto? Está lá no capítulo 5, a partir do versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bom, nós estamos aqui falando a respeito da questão da unção com óleo, e é um assunto que ele gera polêmicas, em diversos pontos de vista teológicos e denominações que usam o óleo de forma diferente, o óleo da unção. O ponto aqui que Tiago está nos chamando a atenção, está conversando conosco, é a respeito da importância de, se estiver doente, chamar alguém, os presbíteros da igreja, Tiago orienta bem o que sejam os presbíteros da igreja, que orem por você e unjam você com óleo. E aí ele diz, e a oração da fé salvará o doente. Eu penso que seja um ponto importante nós colocarmos aqui já sobre a questão do óleo. Há muitas pessoas que pensam que há poder no óleo, Inclusive há denominações que comercializam esse óleo ungido, que vendem, que ganham dinheiro, que lucram em cima do povo, vendendo óleo ungido, como se o poder estivesse no óleo. E veja que a sequência aqui do versículo ela é muito clara, não fica dúvida nenhuma. Chame os presbíteros para que orem por você, unjam com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo que vai curar. Veja que o óleo não é um amuleto. O óleo não é algo que você possa ter em mãos, Essa espiritualidade que precisa de coisas palpáveis não é a espiritualidade do cristão. Nós vivemos pelo que nós não vemos, pela fé, Nós não somos daqueles que vivem por vista, mas que vivem por fé. Então, se o meu milagre está aqui na minha mão e ele é palpável, ou seja, um vidrinho de óleo, esse é o meu milagre, já não é mais pela fé, é pela vista. E eu estou crendo em algo porque eu vi, porque eu tenho um amuleto em mãos, porque eu tenho um óleozinho que eu posso carregar. E aí tem gente que unge casa, que unge carro, que unge chave de carro, que unge tudo que é tipo de coisa, como se o poder estivesse no óleo, como se o poder estivesse naquele vidrinho que você comprou, que você adquiriu, que você levou na igreja e o pastor orou sobre aquele óleo, como se o poder estivesse ali, mas o poder está na oração. Veja que a ênfase toda desses versículos que nós lemos, nós já falamos ontem do versículo 13, hoje nós estamos no 14, mas ontem falava, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores. Aí o versículo 14 que nós estamos falando agora, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Ele fala da oração, a primícia é a oração, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ele está falando a respeito dessa oração da fé que salva e que perdoa os pecados. E veja bem que aqui esse perdão de pecados, ele acontece mediante confissão de pecados, Veja que na sequência ele mesmo coloca também, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí o versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Ou seja, um pecado que é perdoado, mas não é confessado, ele não é curado, não se trata, não
passa o efeito do pecado na pessoa. Então, precisa ser confessado. Veja que ele fala sobre chamar um presbítero aqui, chamar um presbítero para fazer a oração, chamar um presbítero para fazer essa ministração da oração, da cura, do milagre, ungir com óleo, mas o que salva é a oração. É a oração. E aí no segundo ponto, na segunda verdade que ele coloca aqui, que nós lemos hoje, é confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Veja que ele está nos chamando aqui a confissão uns aos outros, irmão para irmão. Ore junto com essas pessoas, confesse os pecados uns aos outros. Ele está falando justamente de você confessar os seus pecados, principalmente aquelas pessoas que estão envolvidas na situação, né? Confesse o pecado para que você seja curado. A cura só vem mediante a confissão. A cura só acontece mediante o tirar para fora, o arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, né? Então, nesse ponto, Tiago veja que ele começa o capítulo 5 falando sobre a paciência, sobre as bênçãos, sobre esperar, sobre ter paciência, sobre aguardar, mas acima de tudo, aí o versículo 12, sobre tudo isso que a gente ouviu, meus irmãos, não juro pelo céu, nem pela terra, como nós falamos. E aí ele continua no versículo 13, se alguém está doente, faça oração, está sofrendo. Se alguém está alegre, cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração. São conselhos práticos que Tiago está dando para esse povo. Finalmente, ele está se despedindo, ele está dando algumas orientações práticas, aparentemente desconexas, mas tem uma conexão muito grande aqui, né? Como viver o dia a dia cristão, né? Se você está sofrendo, faça oração. Está alegre? Cante. Se você está doente, chame os presbíteros. Se você tem pecado, confesse os pecados uns para os outros. E vocês vão ser perdoados, e vocês vão ser curados. É isso que Tiago fala. Hoje nós vivemos um tempo de pessoas dentro da igreja doentes. Mas por que doentes? Porque não confessam os pecados uns aos outros. Porque não abrem o coração para ninguém. Porque o coração virou um depósito de lixo, de sujeira, de pecado que não consegue tirar para fora. Esse isolacionismo, esse egoísmo que se reverbera cada vez mais e que fica cada vez mais evidente na nossa sociedade, nos relacionamentos, inclusive cristãos, onde as pessoas vivem para si mesmo, não querem se abrir, não conseguem confiar em mais ninguém para falar nada. Tiago vem na contramão disso e diz: confessem os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, que é cura. Se você quer ser curado das tuas dores, dos teus traumas, confesse os pecados uns aos outros. Ele não está falando aqui de perdão, veja que ele está falando aqui de cura. No versículo anterior ele fala que a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Mas aí na sequência ele fala assim, se você quer cura, confesse, confessai uns aos outros, abra o seu coração. Encontre uma pessoa de confiança, uma pessoa que você consegue confiar, que você consegue abraçar, chamar de irmão, que você sabe que vai guardar essas verdades, e confesse os seus pecados. Peça ajuda, ore junto com essa pessoa, busque em Deus as respostas que você precisa, e a oração da fé vai salvar o doente, e a confissão dos pecados vai curar o teu coração. A oração da fé cura as dores físicas, doença física, mas a confissão de pecados, ela cura o teu interior, o teu coração, os traumas e as dores do coração. Que Deus em Cristo nos abençoe e que através desse devocional hoje, desse pensamento nosso, você possa aprender um pouco mais e crescer. Vamos lá? Vamos em frente porque tem mais. Nós estamos no 28º dia, falta 29 e 30, mais 2 encontros e nós encerramos esse estudo da carta de Tiago. Que Deus abençoe você e até amanhã.